que o Alessandro me deu para auxiliar. José segue testando os seus irmãos. Já vem testando, ele vai seguir testando no 44. Ele quer saber se os irmãos vão honrar a verdade, ele quer saber se os irmãos vão ser solidários entre eles, e ele quer saber se os irmãos vão tratar bem Benjamim, em comparação a como trataram José no passado. Então, esse 44 vai nos trazer bastante informações em relação ao teste de José em relação aos irmãos. Então, 44, versículo 1, começa assim a história de José, né? José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Isso José já havia feito na primeira visita dos irmãos ao Egito, lá em Gênesis 42, 25. E ele segue no mesmo teste. No versículo 2, depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. Então, ele fez aqui para testar como seria o tratamento dos irmãos quando for descoberto que o Benjamim estaria com a taça. Versículo 3. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Primeira pergunta que eu fiz quando eu li esse texto é que José fazendo adivinhações ou é só o entendimento do administrador? Aí tem um comentário que ajuda muito nisso. Então, eu vou ler um comentário em relação a adivinhações desse versículo 5. A adivinhação era uma prática comum entre o povo pagão do antigo Oriente Próximo. E era volumosa a quantidade de literatura produzida sobre vários aspectos desse assunto. Em 30, 27, lá Gênesis 30, versículo 27, Labão alegou ter adivinhado que as bênçãos do Senhor vinha a ele por causa de Jacó. Lá isso a gente viu no passado. Ele alegou, da palavra adivinhado, que as bênçãos que vinha para ele em relação a Jacó, o Senhor. No Egito, nos dias de José, acreditava-se que o vizir possuía um copo de adivinhação, no qual ele podia misturar água, vinho ou azeite para receber sim ou não como respostas a importantes questões do Estado. O povo também acreditava que o vizir era o único que podia discernir tais respostas, baseado nas várias configurações dos líquidos. O mordomo de José, evidentemente, presumiu que o Senhor usava esse copo de prata com essa finalidade. É óbvio que José não havia revelado, é óbvio que José já havia revelado ao faraó que só Deus lhe deu o conhecimento do futuro através dos sonhos. Ou seja, José não fazia adivinhações. Ele já havia revelado isso ao faraó, que tudo que ele descobria era revelações de Deus. Para José, o copo de prata certamente era mais um símbolo do seu ofício, do seu trabalho. O texto não diz que José realmente usava esse objeto valioso para qualquer outra coisa, senão uma taça. E José já havia revelado que ele não tinha esse poder, sim, era Deus que fazia as revelações. Então, dando sequência, no versículo 6. Quando eles os alcançou, o administrador, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata e ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, com a taça, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Essa proposta de confiança
de que eram inocentes. Essa mesma proposta, você se lembra, eu me lembrei lendo isso aqui, foi a mesma proposta que Jacó fez para Labão. Se lembra quando Jacó fugiu com as esposas, com as concubinas de Labão, e a Raquel pegou as imagens aos santos do irmão, e Jacó tinha certeza que não estava com ele. Mal sabia ele que a esposa tinha pego. E aqui os irmãos, não, a mesma proposta, na convicção que eles eram inocentes. Mal sabiam eles, no caso aqui, que José tinha preparado isso, né? Aí disse o administrador, né? Concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Tem um comentário que eu vou ler aqui a respeito dessas vestes que nós tanto estamos vendo nos estudos do Velho Testamento, né? O que significa rasgar as vestes? É confirmar só. No versículo 13, então, ao ver isso, os irmãos rasgaram as suas vestes, expressando profunda agonia e tristeza. Por volta de 20 anos atrás, Jacó rasgou suas roupas em lamento e pesar pela suposta morte de José. Agora, os irmãos temiam ter de voltar até o idoso pai e contar-lhe que Benjamim estava morto ou era escravo no Egito. Em ambos os casos, Jacó jamais o veria. Acreditavam que o pai não sobreviveria a essa notícia. Ele morreria com o coração dilacerado. Então rasgaram suas roupas em sinal de angústia. A primeira indicação de unidade fraternal, então a mudança dos irmãos em relação a Benjamim, diferente que fizeram com José, a mudança de unidade fraternal revela que eles não conseguiam suportar a ideia de voltar para o pai sem o último filho de Raquel, diferentemente do que eles fizeram com José, fizeram o pai sofrer, né? Essa situação contém uma nova ironia. Os irmãos haviam vendido José para a escravidão sem remorsos. Desta vez, eram inocentes de um suposto crime, mas demonstravam profunda agonia pelo futuro projetado para Benjamim e também para o pai. Então, versículo 13. Dando sequência na leitura, quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá. Judá assumindo aqui a função do irmão mais velho, né? Do primogênito, assumindo a função que não era dele. Né? O que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça, ou seja, não só Benjamim, mas todos os escravos do Senhor. Disse, porém, José, procurando a justiça, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça, será meu escravo, ou seja, Benjamim. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então, José abranda a pena, que no começo, Judá oferece a todos como escravo, não só Benjamim, mas todos os irmãos, demonstrando o amor fraternal, união, todos ficariam juntos. José abranda a pena e diz, não, é só quem está com a taça. Então, Judá dirigiu-se a ele dizendo, aí Judá, então, relembrando o sofrimento do pai dele em relação a José, Judá também relembrando o sofrimento dele próprio no capítulo 38, quando perdeu os seus filhos e sua esposa, vê o futuro do pai Jacó e diz a José, né?
por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó, ou seja, José é igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esses seus servos, ou seja, aos irmãos e ele, se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu. Ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai ama muito. Eu queria ler um comentário a respeito desse versículo também, do 16, em relação ao José. Então, Judá falou em nome dos irmãos. Aqui está assumindo a função do filho mais velho, que não era ele. Falou o nome dos irmãos, porque foi ele quem prometera a Jacó. Lá no versículo, no capítulo 43, versículo 9, e disse, eu serei responsável por ele. Judá tinha feito o pai sofrer, tanto que não podia nem ver o sofrimento do pai, que nós vimos num capítulo ali, Judá saindo da casa do pai, de tamanho era o sofrimento. Foi no capítulo 38. Então, ele estava já prevendo o que ia acontecer com o pai dele. Na explicação está aqui. Então, ele não tinha defesa, ele não tinha nada a responder ou falar ao governante, exceto sua lamentável pergunta, como nos justificaremos? O uso do hebraico traduzido por justificar remete a seu emprego anterior no livro, quando Judá disse o seguinte sobre Tamar. Se lembram? Até foi a Daniela que fez esse comentário. Mais justa é ela do que eu. Ou seja, lendo isso, essa palavra justificar no hebraico é tsadek, que é a mesma nesse sentido, ou seja, justificar. Então, o ato da Tamar lá é mais justificado do que o próprio ato dele. Então, ele diz, como podemos justificar o nosso ato? Ainda que inocente desse crime, Judá soltou uma frase reveladora. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Isso poderia ser entendido como uma confissão da culpa deles pelo furto do copo. E seria assim, um egípcio o entenderia. Todavia, Judá estava confessando um crime maior que o incomodava por algum tempo, ou seja, lá do próprio José, né? A venda de seu irmão José à escravidão. Durante a primeira visita deles no Egito, os irmãos começaram a sentir um remorso coletivo, incitado pelo áspero tratamento do governante egípcio para com eles. Disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Especialmente Judá confessou uma culpa coletiva e disse com resignação, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Então, Judá revelando o seu remorso do passado e não querendo que aconteça a mesma coisa com Benjamim aqui, né? Então, no versículo 21, então disseste a teus servos que o trouxeram a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai. Por bem claro com José, o jovem não pode deixar a casa de Jacó, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um copo, um pouco mais de comida, nós lhes disseram ao pai, só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos, o José e o Benjamim. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado. Para Jacó, José havia sido despedaçado. E até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem esse de mim, ou seja, os irmãos levarem com eles, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão
fará com que meus cabelos brancos desçam até a sepultura, ou seja, vai morrer de tristeza. Já havia falado isso lá em Gênesis 42, 38. Agora, pois, Judá falando para José, agora, pois, se eu voltar a teu servo, a Jacó, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu, ou seja, Judá garantiu ao pai Jacó a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Judá já vinha sofrendo de remorso desde a vinda de Jacó, passou com o pai lá, vendo o pai sofrer, não aguentou o sofrimento, se afastou do pai lá e teve aquele caso com Tamar, voltou depois para o pai. Por isso agora te peço, Judá dizendo ao José, né? Por favor, deixa o teu servo ficar como escravo, ou seja, Judá ficar no lugar de Benjamim, no lugar desse jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Ou seja, os testes que José estava fazendo estavam dando uma resposta positiva para ele. Ele estava honrando, em certa parte, a verdade, estavam sendo solidários com os irmãos, estavam tratando bem Benjamim. Um comentário a mais desses versículos que eu li, é no versículo 18, onde fala em relação a Judá se dirigindo a próprio Jacó, o pedido aberto de Judá deu início a um apelo ardente para salvar Benjamim de uma vida inteira de escravidão no Egito. Olha o amor de Judá em relação a Benjamim. Olha a mudança de comportamento de Judá. Esse foi o discurso mais longo registrado no livro de Gênesis. Nele, Judá apelou que o governante mostrasse misericórdia para com o pai deles, Jacó. No versículo 20, ali, que nós lemos ali, que é onde fala, temos um pai idoso, quando o pai vai morrer, o mais novo, Jacó e Benjamim são citados como um pai já velho, como de um pai já velho e um filho na sua velhice, o mais novo. Essa descrição de Benjamim como filho mais novo significa que Jacó gerou esse filho na velhice e não deve ser mal interpretada como se o filho ainda fosse novo nesse tempo. Pelo contrário, ele era um jovem adulto, aqui Benjamim estava na casa dos 30 anos, quando Judá disse essas palavras. No versículo 21 que nós lemos aqui, então dissesse a teus servos que eu trouxesse até ti para que os teus olhos pusessem a vê-lo. José queria ver Benjamim, no íntimo dele, para ver se os irmãos o tratavam bem. Então tem um comentário aqui. A chave para o teste de José a seus irmãos foi a sua exigência anterior de que trouxessem Benjamim para o Egito, para que ele pusesse os olhos sobre ele, certificando-se de que o jovem ainda estava vivo, não só vivo, mas também bem. Era supostamente a maneira de José confirmar as alegações de seus irmãos de que, na primeira vinda ao Egito, disseram que o Benjamim estava bem e vivo. No versículo 22, quando nós lemos aqui a respeito que ele disse a verdade, que não poderia deixar o jovem sair, essas palavras eram um eco do aviso de Jacó. Ele havia dito aos filhos que se algum dano acontecesse com Benjamim na viagem para o Egito, isso faria descer seus cabelos brancos, né, com tristeza à sepultura, morrer de desgosto. No versículo 33, que é o final ali, por isso agora a súplica final de misericórdia de Judá a José, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele, o jovem Benjamim, volte com os seus irmãos. Como poderei eu, Judá, voltar a meu pai, mais uma vez, né, sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Judá já tinha visto o mal que fez com relação quando vendeu José. Então, essa oferta generosa
refletiu uma verdadeira mudança em Judá. No ponto alto de sua vida, Judá pediu para ser escravo a fim de libertar Benjamim. Esse ato não tem precedente no Antigo Testamento. Esse ato altruísta indicava que Judá se preocupava mais com Benjamim e seu pai do que com sua própria vida e liberdade. Tanto significava que ele estava disposto a esquecer seus próprios filhos em Canaã. Ele tinha filhos lá, Judá, os quais provavelmente ele jamais veria outra vez. Tudo isso para evitar que seu pai sofresse a perda de Benjamim. A reação de Judá comunicou a José o que ele precisava saber. Então, José aqui teve convicção da mudança de Judá e dos irmãos em relação a Benjamim, em relação ao próprio pai. Esse capítulo nos traz esta lição. Judá, então, cumpriu com o papel de primogênito no lugar de Rúben. O Rúben, o tempo todo, omisso, né? Omisso nessa situação. Esse é o capítulo 44, irmãos. Foi rápido até, mas não, eu não consigo tirar leite de pedra como tira o Davi e o Alessandro. Então, as perguntas, Dani, estão direcionadas ao Davi e ao Alessandro aí. Obrigado. Eu posso perguntar? Pode. Na hora que você falou assim, a primogenitura foi para Judá, mas em 1 Crônicas 5:2 fala que Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele proveio um príncipe, porém a primogenitura foi de José. Sim, tem um castigo lá, está aqui. Rubem, Gênesis, nós vamos ver, Gênesis 48, versículo 3. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, a meu leito, e o desonrou. Então, aqui ele perde a primogenitura. Né? Jacó deu a primogenitura nas bênçãos aos filhos a José. 1 Crônica 5:2 foi o que tu leu, né? Eu acho que foi isso. Isso, deu. E na divisão das terras lá, as terras de José foi para Efraim e Manassés. E também, eu acho que era isso. Era isso. Davi? É o capítulo 49, versículo 3, né, Giovanni, que você leu? 49, 3. Tá sem áudio, Davi. Me socorra aí. Tá sem áudio ainda. Tá sem áudio, Davi. Eu acho que ele está com problema no computador, mas só para... Ele está falando de Libras, Davi? Vou traduzir aqui para ti. Não, brincadeiras à parte, um ponto que a gente pode observar dentro dessa questão que a Dani levantou, né? Lembra lá as situações que os filhos de Jacó fizeram lá em Canaã, né? Mataram, enganaram por meio da circuncisão, e aí tudo isso, né? O Rúben lá que se deitou com uma das concubinas do pai, tudo isso a gente vê vai ver no capítulo 49, como até o próprio Giovanni leu, versículo 3, o pai trazendo para eles e influenciando diretamente nas bênçãos que ele vai dar para quem? Para os seus filhos. E aí ele levanta essas questões. Agora, um ponto importante, por exemplo, dessa questão de Judá, porque não foi Jacó que escolheu Judá. Quem escolheu a linhagem de Judá foi Deus, para que possa vir Jesus. É um ponto que a gente precisa ponderar, né? Precisa ver dentro da linhagem. Tanto é que eu acho que quando eu citei aquela questão lá da aula sobre Judá e Tamar, eu até falei sobre Pérez, e citando ela, né, como uma da linhagem, ela é citada, né? De Judá gerou, de Tamar gerou Judá a Pérez. Aí ele deixa isso muito claro lá no Mateus capítulo 1 em diante, né, na genealogia de Jesus, só para ver a importância que ela teve. Voltou aí teu áudio, Davi? Eu acho que tem que sair e voltar. Tá com o áudio fechado, Davi. Agora tá fechado. Tá fechado o áudio. Oi. Agora. Ele marca fechado, mas tá falando. Eu tô com a imagem no computador e o áudio aqui no celular. Tá lá. Deu, tá. E deixa eu advogar aqui pelos irmãos do Judá. A gente tem que ver que são 12 filhos, né? Aí, no caso, são 11, né, que estão aí. Mas observem, veja que o José está observando os seus irmãos.
observe a atitude dos 11. No versículo 13, então rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Aí, versículo 14, e chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Então, a reação, a comoção foi de todos, entendeu? De todos. Só que a gente vê aí que é uma família grande, são vários irmãos. Provavelmente, o Judá tinha uma característica de falante, aquele que fala, aquele que representa, entendeu? E, por isso, pela situação de desespero daquele momento, ele se prontificou, né, em falar pelos seus irmãos, mas a sua expressão, as suas palavras era da vontade dos seus irmãos. Eles estavam cientes da situação. Então, no momento que ele se expressa ali, está falando pelos seus irmãos, por ele e pelos seus irmãos. E a gente vê também, logo antes dessa parte da história, que Rubens se ofereceu, inclusive, os filhos dele, né? O Rubens. Né? Então, a gente observa que foi uma reação de todos eles. Mas o Judá, que se expressou, que falou, e estava ali representando todos os irmãos. E o Judá é o quarto filho. É o quarto filho. Na frente dele já tem mais, além do Rubens, já tem mais dois. Então, ele é o quarto filho. Então, ele que tomou a iniciativa, mas ele estava expressando uma vontade, e José observou isso. Ele não reconheceu só a atitude de Judá, ele reconheceu pela expressão e pelas atitudes todos os irmãos. Né? A gente vai ver o resultado disso no próximo, claro, na próxima aula, né? Mas a gente observa isso. Né? Então, ele vê o Judá simplesmente representou os seus irmãos, mas o José está observando a atitude, a agonia, o desespero de todos eles, naquele momento onde ele está argumentando, né, tentando resolver aquela situação por causa do seu pai, né, que já era de idade, e expressou tudo que eles tinham feito. Né? Então, aqui eu estou falando assim, em relação a eles. Né? José provavelmente não viu só a questão de Judá, mas sim de todos os irmãos, tá bom? Essa é uma prova que eles foram solidários entre eles, mas o Judá tomou a palavra até pelo capítulo 43, versículo 8, onde ele assumiu o compromisso com o pai, né? Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, de Benjamim. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Judá assumiu esse compromisso, né? Essa liderança com o pai. E complementando isso, Giovanni, que você falou, até lendo lá o comentário, e o Davi também abordou, colocou lá o significado de eles terem rasgado, eles chegaram nessa condição. Então, eles chegaram nessa condição diante de quem? Do José. Ou seja, com as roupas rasgadas, ele já viu. Aí viram José, se prostraram com o rosto em terra. Olha a ideia de submissão. Né? E aí toda essa declaração, todo esse diálogo, né, que eles vão desenvolvendo, no caso Judá, falando pelos irmãos, mas José viu todos, né, o que a gente vai ver na próxima aula, então ele pondera sobre tudo. Né? Então todo desenrolar no 44 vai ter como resultado lá no 45, na próxima semana. Né? O autor do livro vai esticar mais um pouquinho esse fechamento, não deixou para esse capítulo, vai deixar para o capítulo da semana que vem. Mas aí o que a gente pode ver, como o próprio José viu, o quebrantar dos seus irmãos. A luta deles para que o irmão caçula não fique, retorne para o pai, e vendo a luta do outro em defesa, justamente para que ele saia dessa condição e ele fique, não importando quais sejam as consequências, mas que ele substitua esse irmão. E aí, como tu bem abordou lá no 30, né, quando ele vai dizer que o pai
as condições do pai, né? A característica que o outro irmão já tinha morrido, então só tinha esse. Então ele apela para isso, para ver se o governador lá, né, ou o vizir, o termo também usado, ele pudesse fazer essa troca, ele ter misericórdia daquela situação. Claro, eles não sabiam de todo o ocorrido, né? É verdade. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Dentro disso que a gente viu na leitura do texto, do 44? Gostaria de contribuir? E só reforçando aí o que o mesmo irmão Giovanni falou, só para reforçar, que nessa atitude de Judá, mostrando para o José, né? Até então ele não sabe que é irmão dele, ao ponto de ele se colocar no lugar do irmão dele, né? Como o irmão Giovanni colocou, aí mostra todo o amadurecimento, o arrependimento, e o amor e a proteção que eles tinham por Benjamim, né? O que não tiveram por ele, por José, naquele momento os irmãos estavam unidos em prol de Benjamim, e ao ponto de se colocar para ser prisioneiro, Judá, né, no lugar do seu irmão. Então essa atitude aí, acho que foi o ponto-chave, né, o ponto-chave para que José entendesse e compreendesse que os irmãos dele mudaram e estavam arrependidos. Que como o próprio irmão Giovanni colocou logo lá no início da aula, seria o ponto principal, né? Ele estava testando os irmãos, né? E ver o resultado. E aí ele está vendo o resultado, né, da mudança dos seus irmãos. Irmão Sérgio. Irmãos, ali eu acho que a aula foi muito bem dada, foi muito bem explanada pelo irmão Giovanni, né? Ele não deixou muita coisa, ele não tira água, como vocês, né? Não tira leite da pedra, mas hoje ele tirou água da pedra. Nós vimos ali que, Giovanni, eles tiveram totalmente, estava uma mudança total, né? Uma mudança total, todos eles ali. Eles estavam todos arrependidos, porque naquela época eles tinha uns que queriam matar o José, ali, eu não estou relembrado o nome. Acho que foi o Gerson que impediu, né? Não foi, Alessandro? Foi mais... O Rubem que impediu de matar. Rubem. Isso. Né? Então, foi ali, e nós vemos que por Judá era outro caminho que José tomaria, né? Mas ali a gente prosseguir essa história desde o nascimento é uma história maravilhosa, linda, e que a gente observa que é o trabalho de Deus ali sempre, e sempre foi desde lá o trabalho de Deus, mas e ali a gente vê a mudança dos irmãos, né? Eu acho que agora já nem era só o Jacó que se agarrava no Benjamim. Agora até os irmãos já estavam protegendo o Benjamim, né? Então eles mudaram assim da água para o vinho, né? Eles mudaram. Mas hoje, Giovanni, foi muito feliz, obrigado. Foi excelente os teus comentários também. Glória a Deus. Foi muito bom, excelente. Muito obrigado pela tua aula. Muito obrigado. Amém, irmão. Por isso... Pode falar. Pode falar, Natan. Natan. Só queria colocar numa outra perspectiva, se caso os irmãos de José, irmãos também de Benjamim, tivessem algo contra Benjamim, como assim o tinham com relação a José, eles não hesitariam em nenhum momento em aproveitar a oportunidade e fazer o mesmo que fizeram com José, caso eles tivessem algo contra seu irmão mais novo, o que não ocorreu. Então, em resposta ao que eles ouviram
tanto do mordomo como do próprio José, eles se manifestaram totalmente contrário àquilo que outrora eles fizeram com José, lá atrás, né? Então, já foram em defesa do seu irmão. Em hipótese alguma, jamais poderia acontecer ou repetir-se novamente o que fizeram no passado. O que demonstra, mais uma vez, o arrependimento deles, né? Ao fato do que ocorreu com o seu irmão José e, consequentemente, ao seu pai, né? A profunda tristeza do seu pai. Então, nessa perspectiva, eu vejo que houve realmente uma mudança, né? Deles não aproveitarem a oportunidade de deixarem Benjamim e contarem a história e só aumentarem a história que, de fato, Benjamim fosse culpado e tudo mais e deixassem ir no Egito, como fizeram com José. É só uma observação. E vendo também na perspectiva de José, quando a gente volta lá no capítulo 37, Rúben, mesmo dizendo que não era para matar o irmão, mas ele foi aquele que mandou jogar na cisterna. Judá, esse mesmo que está lutando pela vida de Benjamim, é o que disse, não, vamos tirar ele do poço e vamos vender ele para os ismaelitas. Aí você imagina, a gente agora, olhando na perspectiva de José, muitos anos depois, ele voltando à lembrança de tudo isso, né? Ao ver a condição dos irmãos dele e vendo, né, relembrando a ação deles agora, com certeza vendo pela perda de José, vendo o que aconteceu com o pai, né, a decisão que eles tomaram em relação ao seu irmão, a inveja, a falta de amor e etc., o que eles fizeram e o que ocasionou na vida do pai. E aí, ao considerar agora toda essa situação, tanto é para que eles pudessem ter o alimento, como a gente viu na aula passada, eles tiveram que realmente apelar, Judá teve que dizer, não, eu vou, né, e eu garanto que ele vai voltar. Então, ele deu a garantia, deu a certeza para o pai, tanto é que é aquele que tomou a frente aqui. Então, isso só mostra para José, ele vendo tudo isso, a mudança de mentalidade. Que realmente a decisão que eles tomaram lá 27 anos atrás, 20 anos atrás, ela de fato está surtindo o efeito, porque eles estão mostrando uma mudança de atitude. Tanto é que, como a gente já comentei, na semana que vem a gente vai ver a mudança, né? Ele vai mandar todo mundo sair, ele vai se mostrar para os seus irmãos. Mas é aí que é o ponto, eles mostraram arrependimento, né? O pesar pela perda. Eles não declararam a verdade, tanto é que o próprio Judá, quando está se justificando, diz, olha, o irmão dele morreu, né? Ele não a falou abertamente, mas mal sabe ele que aquele irmão que eles estão dizendo que morreu é aquele que está na frente deles ouvindo toda essa desculpa, né? Olha o spoiler aí, hein? Eu evitei dar spoiler, Davi. Acho que tem o próximo na aula, não. Eu fiquei quietinho, né? O Alessandro. É só para ajudar na expectativa e para manter a audiência para a próxima semana. A gente está com boa audiência hoje. As cenas dos próximos capítulos. Né? Uhum. É todo um mexã. Mas algum irmão gostaria de compartilhar? Então é tudo que vai dar aula semana que vem. Alessandro. Não, é porque eu já li o restante. Pode falar, Evaldo. Alessandro, ainda bem. Eu não vou fazer pergunta para o nosso irmão, não. Mas é interessante, né? Cara, que aprendizado, né? Eu fico imaginando, eu vou falar eu, Barbosa, no lugar de José. Meu amigo, eu ia forra, eu falo, meu amigo, eu tô com tudo na mão. Eu ia dar até uma chibatada naqueles meninos, falar assim, agora vocês vão apanhar para vocês ficarem ligeiros. Mas, então, assim, olha a sabedoria. Você imagina a pessoa, o irmão falando, não, o outro morreu. Esse aqui, agora, se acontecer qualquer coisa com ele, imagina meu pai. Quer dizer, se eles tivessem pensado antes o que eles fizeram, o que ocasionou tudo isso, imagina o sofrimento do pai. Eu fico imaginando o sofrimento. É terrível, né? Porque, às vezes, uma conduta, às vezes, uma atitude que você toma, a gente tem que pensar bem. Isso é para a gente refletir. Com qualquer pessoa. Às vezes você é um chefe numa empresa e você acha que você é o poderoso. E você vai lá e dá o seu aval e senta o chicote. Eu fico imaginando, eu lembro no quartel, né? Eu falo assim, rapaz, se eu fosse um coronel, esses caras estavam presos. Mas assim, você imagina às vezes a arrogância, a prepotência e achar que você vai conseguir
ser o melhor de todos e fazer aquilo que você acha. Então, assim, para nós é uma grande lição. E depois a gente vai aprendendo, né? A gente aprende muito, entendeu? A gente aprende muito. Porque às vezes, não é que eu fui criado em 5 irmãos. Então, assim, às vezes eu ficar chateado com meus irmãos, sabe? A vontade de dar um croque no irmão, porque assim, o meu pai era um cara que, se um fizesse uma coisa errada, todos apanhavam. Você tem noção? Então a gente parecia cor de sapo, apanhava todo dia. Porque criança faz arte, meu amigo. Entendeu? Então imagina se fosse nessa vingança. Então, assim, é uma boa história. Parabéns, viu, Giovanni? Você tirou, como você diz, você tirou a água da pedra? Tirou. Deus abençoe aí. Amém, irmão. Tô imaginando o Nivaldo todos os dias apanhando depois de pequeno. Coitado do Nivaldo. Menino é traquino assim mesmo, né, Nivaldo? A gente sabe, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Mas graças a Deus, Jesus na nossa vida, ele nos molda, né? Amém. Sandro, a mãe acho que batia ele. Mãe, o que eu fiz? Mas não, já está apanhando adiantado. Tu vai fazer, já estou dando adiantado. Giovanni, tu imagina se ele não tivesse apanhado. O cara já é todo alegre hoje. Se ele tiver. Você imagina o que ia ser esse cara aí se ele não tivesse apanhado? Você tinha que fechar, né, seu Sérgio? Tem que tocar no assunto, né? Não tem jeito. Uhum. A mãe está até aqui como testemunha. A mãe está aqui como testemunha. Mas alguém, antes de a gente fechar com a oração final, para a gente. Gostaria de participar, comentar algum detalhe sobre a aula? Está ficando interessante, né? Cada dia, após cada capítulo aí, fica mais emocionante, né? Eu quero ver quem é que vai chorar, Fernando, no 45, Fernando. Quero ver quem é que vai chorar aqui. As mulheres vão chorar, eu sei, né? Eu dos homens. Ah, cara, nós já estávamos dando uma lida aqui. Ó, quem for dar aula, tem que dar aula com a dramaturgia. Eu vou fechar a câmera aqui, hein? Eu vou fechar a câmera porque eu mexo a orelha nessa hora aí. A gente já estava dando uma olhada aqui no 45, né? E a gente, eu disse para a Helena, tá, mas como é que vai acabar essa história? Vamos ler a frente. Mas olha, muito bacana a história. Muito amor envolvido. Superando mágoas. É que a gente tem que fazer na vida, né? A gente não pode levar as coisas para sempre, né? Se Deus que foi Deus, o Deus Jesus, seu filho, né? Seu próprio filho, para que a gente, como prova de amor, né? Imagina a gente não vai perdoar alguém, né? A gente vai deixar as coisas como estão, né? Imagina. Nossa, pensa quem somos nós, né? As situações na vida, né? Aquelas situações que os antigos falam, né? Ou aprende com amor ou aprende com a dor, né? E normalmente o homem ele vai aprender do modo mais difícil, né? Através das decisões erradas. E aí que vem a providência de Deus, porque com o erro, o aprendizado, há o amadurecimento. E estando em Cristo, ele vai nos direcionar sempre para a vontade do Senhor. E mesmo em Cristo, a gente tomando as decisões erradas, para que eu fiz isso? E aí se volta, né, para a vontade de Deus, e Deus, ele sempre, né, havendo o arrependimento, ele vai nos perdoar e nos ajudar a voltar para o seu caminho. Esse é um ponto importante que a gente pode ver nessa lição dos irmãos, né? José, entendendo toda a providência. Os irmãos erraram, mandaram ele para o Egito como escravo, Deus colocou onde ele está, e agora ele está vendo a oportunidade, né? Claro, reconhecendo a ação de Deus, de ele poder agora resolver aquele problema do passado agindo da melhor maneira possível, né, Barbosa? Se ele fosse a gente, ele faria diferente, mas graças a Deus ele entendeu o plano de Deus, ele entendeu a misericórdia, a providência, ele entendeu assim a benevolência de Deus para com ele, mesmo em todo o sofrimento, na escravidão, e Deus realmente mostrou para ele, ele vai mostrar isso, né, no decorrer da história. Isso é muito bom. Uma lição para a gente. Não é para fazer do nosso jeito, é para fazer do jeito de Deus, né? Amém. Se eles lá já se amavam, agora vão se amar muito mais, né? Ele falou que foi para tudo isso para salvar vidas, né? Sim. O que a gente vai ver é a providência de Deus. Lembra lá em capítulo 15, se eu não me falha a memória, quando Deus... Abraão vai fazer o pacto da aliança, ele corta os animais. Antes de fazer isso, ele diz, né, que os descendentes dele vão passar 420 anos numa terra estrangeira e Deus vai tirar esse povo, vai tirar a família dele de lá. E o que ele está fazendo? Ele só está cumprindo aquilo que ele já estabeleceu. Sem falar nome, sem falar momento,
Ele já tinha falado isso para Abraão lá atrás, mais de 200 anos atrás. Ou seja, Deus está providenciando a sua vontade nesse momento. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado, mano. Amém, irmão. Passa a palavra para o Renato para a gente finalizar com a oração final, então. Obrigado a todos os irmãos. Não esqueçam, hein? Semana que vem, capítulo 45, com o lenço, pode fechar a câmera, e aí a gente participar da aula aí e continuar o desenrolar dessa história aí. O Renato vai fazer uma oração? Amém. Eu vou fazer um pedido, o Michel de Moçambique está aqui. Ele me passou o pedido, então se ele me passou para os irmãos orar, eu vou tentar explicar a situação rapidamente e os irmãos orem, por favor, para que seja feita a justiça no caso dele. Não sei lá onde ele mora, lá ele trabalha com Pix, ele faz Pix para alguém, deve trabalhar com informática. Ele fez o Pix para alguma pessoa, pelo que eu entendi. Essa pessoa deu os dados para fazer, confirmou, e o crédito não foi para a pessoa correta, foi para uma outra pessoa. Ele está se incomodando na justiça lá. Orar para que Deus intervenha e faça a justiça no caso do Michel de Moçambique. Isso é suficiente, Deus sabe o que fazer, tá bom? Ele está numa agonia tremenda aí. Ok, oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças te damos sempre, Senhor. Obrigado por mais um dia maravilhoso. Primeiro dia da semana, dia de culto de adoração. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo que não é do Senhor, nos enche com o seu Espírito cada vez mais. Ó Pai, obrigado pela essa boa aula, por ter mostrado tanto domínio próprio da parte de José, tanto amor, tanta paciência para com esses irmãos. Ó Pai, nos ajude a perdoar mais, o Senhor tanto nos perdoa, nos ensina a perdoar os outros. Sabemos também que nós erramos muito e não queremos olhar os erros dos outros. Nos ajude, Pai. Ajuda nosso irmão Michel, lá que está com esse problema aí. O Senhor bem sabe o que aconteceu. O ajude, Pai. Faça a sua justiça aí. Consola o coração de Michel aí. Dá força a ele, dá compreensão de tudo que está acontecendo. Lembra, Michel, que tudo que acontece conosco coopera para o nosso crescimento, para os que estão em Cristo. Abençoa nossos irmãos que estão em câncer, o Wagner, o Beto, a Jeane, cuida deles. Consola a família de Paulo César cada vez mais. Atende todos os pedidos que está passando, se possível, na mente dos nossos irmãos agora. Abençoa cada família que se fez presente. Nos dá uma boa semana e nos ajuda a entrar nessas lives para nos alegrarmos juntos nessa confraternização e ouvir mais da tua palavra para pôr em prática. Em nome santo de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, estaremos já sempre orando, já agradecidos. Amém. 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 Obrigado, Renato. Irmãos, recados dos estudos. Segunda-feira não temos mais estudos. Enio e Alan, recesso. Terça-feira só temos o Avair de Juiz de Fora, terça-feira. Quarta-feira continuamos com Josué e Juiz de Fora. Quinta-feira com Sandro Lucas. E sexta-feira com Avair e outros irmãos Neves e outros irmãos. Sábado com Josué Romanos e domingo com Alessandro aqui também. Estamos só segunda, então, sem estudo, só segunda. Se algum irmão tivesse pontificar aí, irmão... A Lica vai chorar, a Lica vai ficar triste, a Lica vai ficar de férias da Lica. Ô, Lica, ela já estava de férias. Um casal de servidão, Nivaldo dando estudo e tu secretária dele. Obrigada pela aula, Giovanni. Maravilhoso. Vamos, Nivaldo. Estamos de férias da Lica. Ô, Glória. Boa noite, amado. Eu estou calada. Boa noite, Anaíl. Obrigado, Giovanni, pelo estudo. Boa noite.